Olá pessoal, eu sou André Hellmeister, artista visual e designer. Eu venho mostrar nessa aula a minha trajetória profissional e os artistas que me influenciaram e que eu admiro. Por que eu escolhi criar essa oficina? Minha trajetória como designer e artista visual me fizeram entender que as coisas podem caminhar juntas. A paixão pela arte e o design gráfico aplicado ao trabalho prático. Eu começo a minha jornada profissional estagiando no estúdio do meu pai, o artista plástico e designer Tid Hellmeister, em seu estúdio em São Paulo, fazendo layouts à base de fotocomposição e pestap. Na época não existia o chamado desktop publish, editoração eletrônica na época, né? Eu recortava papéis, letras, montava bonecos, layouts, tudo feito à mão, né? Tudo analógico. Depois, com o aparecimento da chamada computação gráfica, eu entrei no design gráfico como ele é hoje, né? O meu primeiro Mac tinha menos recursos que o iPhone de hoje. Depois de um aprendizado de aproximadamente 7 anos lá no seu estúdio, parti para outras frentes. Caí na publicidade, mergulhei nessa indústria durante muitos anos, atuando como diretor de arte, diretor de criação e até fui sócio de agência. Além da minha experiência profissional como publicitário, diretor de arte, designer, meu trabalho com colagem começa, de fato, após a morte do meu pai. Muitos amigos, designers e companheiros me incentivavam a fazer mais na prática as colagens, né? Na verdade, eu sempre fazia algumas coisinhas aqui e ali, tentava agrupar algo dos meus trabalhos de design na publicidade, mas não tinha muito comprometimento com isso. Comecei a experimentar fazendo trabalhos com tipografia, letterpress, juntando materiais, colecionando imagens, criando outras e me aproximando muito mais no universo das letras, como ilustração, como uma imagem, um objeto visual, para depois desconstruí-las, recortá-las. E começou a dar certo. Participei de algumas feiras de produção independente, comecei a ilustrar em editoriais, revistas, fiz capas de livro, comecei a unir as coisas. Eu vou mostrar para vocês algumas delas aqui. Aqui tem algumas experiências gráficas e tipográficas em letterpress, misturando colagens, papéis e texturas, né? Tendo muito o universo da letra como imagem, como objeto quase, né? Aqui algumas outras também experiências também desconstruindo as letras com papéis, texturas, né? Essa imagem em preto e branco, né? Eu também acabo criando imagens, né, através das letras, né? Aqui tem um bicho, né, um animal construído um pouco com letra 7, com imagens, faço intervenções também com canetas e tudo, né? Aqui também uma outra série de 2 colagens, né, onde eu pego elementos também do aspecto urbano. Eu gosto muito de trabalhar com mapas também, e fazendo intervenções, desconstruindo essas próprias imagens. Aqui são obras de tamanho um pouquinho maior, né, que eu gosto de fazer uma experiência. Ela tem 1 metro por 1 metro, né, onde faço várias. Foram feitas na pandemia, eu tinha recursos muito limitados, né, até de próprias imagens, né, que eu tinha na época, e acabei fazendo essas construções gráficas aqui, misturando impressões que eu mesmo fazia e pegando materiais de revistas e jornais. Estão aqui um pouco mais elas detalhadas aqui. Aqui um pouco do conjunto das obras que foram feitas no interior de São Paulo durante a pandemia. Eu gosto também de misturar um pouco de fotografia, um pouco nas minhas imagens, deixando elas gráficas, né? Vocês podem perceber aqui que alguns trabalhos eles têm um sentido gráfico de diagramação. Eu atinjo um pouco as diagonais, né? Tem um pouco do eixo vertical, trabalhando um pouco nessas imagens, né? Aqui eu faço uma experiência com outro tipo de suporte, né? Em vez de utilizar o papel como suporte, eu utilizo a tela. Ela me facilita utilizando a cola branca, que a cola branca ela é diluída em água, então ela tem um aspecto, ela acaba enrugando um pouco o papel. E eu colando esse papel no suporte da tela dá um efeito muito interessante. Aqui outras 2 colagens em outros 2 suportes, em um suporte de papéis coloridos, né, para dar um contraste entre as imagens, entre os rasgados, né, o uso da tipografia e recorte de revistas também.
Aqui é um detalhe de uma obra grande que eu fiz recentemente, e também no suporte de tela, onde eu utilizo imagens de mapas e esses mapas acabam virando outros países, outras formas, outras geometrias, e utilizando sempre o desenho também da letra, a composição da letra, com texturas e papéis. Aqui mais algumas experiências de colagem, né? Misturando mapas de ruas, muitas letras, muitas cores, né? Aqui um detalhe também de uma obra também com muito recorte de papel. Eu tô chamando esse trabalho de novo plano diretor de São Paulo, né, onde eu misturo um pouco imagens da cidade, ruas da cidade, um pouco desse caos que São Paulo é onde a gente vive. Aqui eu mostro um pouco para vocês, um pouco do lado editorial, de ilustrações editoriais, através de um briefing, através de um texto que é me mandado, e eu tenho que fazer já uma tradução desse texto para ilustrar essa coluna, né? Essa aqui é uma coluna de uma revista, onde eu acabo fazendo as colagens como complemento visual dos textos. E aqui é bacana que eu mostro um pouco essa relação do universo da colagem com o design gráfico, como as duas coisas caminham juntas, como os princípios da colagem, do desenvolvimento da colagem como elemento visual, como estética e como composição, até mesmo de diagramação de texto, como as duas coisas acabam se combinando. Aqui um detalhe também de uma colagem feita exclusivamente para editorial. Aqui mais duas. Aqui uma outra série que foi encomendado para mim, para ilustrar uma revista chamada Tupigrafia, uma edição especial, onde eu ilustrei 5 páginas originais da própria revista. Então eu acabei fazendo uns bichos através de mapas da cidade de São Paulo. Né? Acabei transformando, vendo ruas e vendo todos esses detalhes do mapa como imagem, e acabei criando e observando e vendo os animais através dessa malha, né, de ruas da cidade, né? Aqui um peixe, e sempre misturando a tipografia, né, como complemento visual das colagens. Aqui essa cobra, né, que eu peguei um pouco do curso do Rio Tietê, aqui, né, que acabou sendo uma imagem bem interessante. Aqui umas outras experiências também de desenvolvimento de trabalhos em participação de feiras de produção independente. Aqui era uma série de postais que eu criei, que eu chamei uma série chamada de Filhos de Peixe, né? Que eram eu e outros artistas e designers que eram filhos de outros artistas também. Então a gente acabou fazendo essa analogia, acabei fazendo uma série de peixes. Eu gosto muito de trabalhar com animais, né? Dos meus trabalhos. Aqui na prática mesmo, do meu trabalho de design gráfico e de artista visual, na prática um trabalho aplicado de colagem no design gráfico. Aqui um projeto para o SESC, que eu tive que desenvolver um universo visual para um programa chamado Inspira, que é Ações para uma Vida Saudável, e eu acabei ilustrando ela inteira através de imagens com colagens. E aqui um folder explicativo de todo o conteúdo e de todas as palestras desse evento que ia durar um mês inteiro, através da colagem. Aqui um pouco desse conteúdo, misturando já a diagramação, a colagem, já misturando no conteúdo visual, nesse conteúdo que contém o roteiro de todas as palestras e as oficinas. E aqui a gente começa a ver também como a colagem e o design gráfico se interagem aqui um pouco nesse universo. Aqui também um pouco dos cartazes que foram feitos. Aqui eu utilizei a colagem para ilustrar um projeto de capa de CD, um CD infantil, de músicas infantis, A Menina e o Tempo. Então eu peguei esses rasgados, né, e criei essa menina através do recurso da colagem. Também participo muito de projetos culturais, visuais. Aqui é um cartaz encomendado para um projeto de comemoração de uma banda de jazz, né, chamado Projeto B. Então ele me encomendou que eu fizesse um cartaz comemorativo dos 20 anos desse projeto, dessa banda de jazz. Aqui um cartaz que depois ele vira um pôster, onde ele dobra, ele vira uma capa de livro.
de um autor chamado Luiz Carlos Maciel. Ele era um autor e ele participava do Pasquim. Era uma coluna chamada Underground dos textos dele. Então eu utilizei recortes visuais dessa coluna, dos originais dessa coluna, e acabei criando todo esse universo para ilustrar esse projeto gráfico. Então aqui eu mostro também essa interconexão da colagem e o design gráfico. E por fim, eu quero mostrar para vocês um trabalho de revisitação da obra do meu pai. Eu intitulei esse trabalho de Reinventário do TID. Né? É um trabalho de revisitação, de estudo, de aprimoramento, de como o trabalho dele se conectou com o meu, como o meu se conectou com o dele. Convidamos outros artistas a participarem desse trabalho, dessa revisitação. Né? A colagem tem muito disso, né? De você dar um outro olhar para os trabalhos, para outras coisas, para outras imagens. Esse reinventário, para mim, foi um divisor de águas, uma espécie de libertação criativa para mim, para eu, né, tornar a jornada do meu próprio trabalho de uma forma mais autoral. Né? Agora eu vou mostrar para vocês quais foram os artistas que mais me influenciaram. Existem muitos, é claro, né? Mas alguns eu vou mostrar para vocês alguns que se destacam. Primeiramente, o artista que mais me influenciou foi meu pai, T.D. Hellmeister. Ele foi um autodidata com quem eu tive o privilégio de aprender tudo o que eu sei até hoje, né? Eu nem preciso comentar essa importante influência na minha carreira. A gente vai falar sobre ele, sobre um capítulo um pouco mais lá na frente. Outros dois artistas que me ajudaram muito e me influenciaram ativamente no meu trabalho, né? O artista gráfico e designer, professor de tipografia, Marcos Mello, da Oficina Tipográfica São Paulo, que me incentivou incansavelmente, né, durante o meu trabalho, durante toda essa minha jornada. Um outro grande amigo que me influenciou muito e artista foi o Cláudio Rocha. Ele foi um dos editores da revista Tupigrafia. Essa revista é um marco da revista sobre tipografia aqui no Brasil. Esses dois craques, para mim, eles transitam muito no mundo do design, da tipografia e na colagem. Aí eu colei junto com eles. David Carson é um designer gráfico influente, conhecido por sua abordagem revolucionária ao design da mídia impressa. Ele foi um transgressor da estética dos grids pré-estabelecidos dos anos 90. A sua estética arrojada e não convencional, caracterizada por tipografias experimentais, sobreposições e layouts inovadores, desafiou as normas tradicionais do design gráfico das décadas de 80 e 90. Carson ficou famoso por seu trabalho na revista Ray Gun, onde sua experimentação com tipografia e layout redefiniu os limites da comunicação visual, inspirou gerações e gerações de grandes designers. Ele foi um transgressor da sua época. A sua contribuição para o design contemporâneo é marcada por a sua ousadia e disposição em quebrar padrões. Esse trabalho junto com o Carson, eu fui convidado pelo Marcos Mello e também teve a grande participação do artista Daniel Melim, que foi um artista que admiro muito. Ele é conhecido por suas colaborações com projetos urbanos, nos quais ele transforma espaços públicos e privados com sua arte arrojada. Sua expressão artística versátil e a sua habilidade em trabalhar em escala ampla o tornaram uma figura significativa na cena artística contemporânea no Brasil. Nós executamos um grande painel lá no centro de São Paulo, um verdadeiro presente para a cidade. E por fim, um artista chamado Jiří Kolar, um artista da Tchecoslováquia. Eu conheci sua obra numa exposição no Instituto Tomiotaki. Eu não conhecia, fiquei maravilhado com o que vi. Foi um renomado poeta, escritor e artista, conhecido por suas contribuições inovadoras para a arte do século XX. Ele foi um dos principais expoentes do movimento artístico, conhecido como artes visuais concretas e poesia visual. Criou colagens de recortes juntando fragmentos de textos e imagens de fontes diversas para criar novas obras visuais. Suas colagens exploraram a relação entre a palavra e imagem, muitas vezes com significados políticos e sociais. Kolar experimentou com materiais e disposições desafiando as convenções artísticas. Suas colagens destacam-se por sua abordagem única que mistura linguagem e imagem de maneira criativa e influenciaram a arte contemporânea. Eu não posso me esquecer do Robert Rauschenberg. Ele é conhecido por fazer uso de materiais não tradicionais. Por exemplo, seus combines.
da década de 50, em que empregou materiais e objetos inovadores, questionando assim a distinção entre arte e objetos do cotidiano, como serigrafia, fotografia, colagens, combinadas com as técnicas de impressão offset, utilizadas na materialização do design gráfico e editorial, as chapas de impressão, fragmentos, relíquias, sucatas, lixos, tudo isso como baús da memória são completamente reaproveitadas e colocadas em um novo contexto estético e gráfico. Foi o precursor dos multiplies, dos layers, do Photoshop, né? Só que feito de forma analógica. E por fim, vocês viram aqui toda a minha trajetória e todos os artistas que me influenciaram até aqui. E na próxima aula nós vamos dar uma abordagem da colagem no século XX até os dias de hoje. Bora lá para a próxima?